E aí, pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? O pessoal sempre me pergunta aqui sobre o que olhar nos PDFs, né? O que tem de valor aqui nessas informações que trazem aqui o bot, né? Então vamos dar uma olhada aqui junto para vocês entenderem. Mas vamos lá. Basicamente, como que funciona? Eu tenho aqui o número de trades, o Profit Factor, né, de 1,62, a quantidade de trades 574, o retorno de quase 11 de retorno drawdown. O que seria o retorno drawdown? O retorno drawdown é a quantidade de vezes nesse período que ele conseguiu fazer em cima do quanto ele se expôs. Então, no caso aqui, ele se expôs 7.592 dólares e fez 82 mil. Então, ele fez quase 11 vezes o valor de retorno pelo tanto que ele se arriscou. Né, o porcentagem de drawdown que ele teve, então quando aconteceu isso ele se arriscou 6% do capital, provavelmente foi nessas descidas aqui. A média de ganhos por dia, 27 dólares, média mensal de 834 dólares, a média por trade 143 dólares, né? Então a gente tem outras métricas aqui, SKN Score, que é um tipo de avaliação ali do algoritmo, o R-Expense Score. Tudo isso aqui são métricas criadas por pesquisadores, por cientistas, a fim de entender se aquele algoritmo é bom ou não, tá? Aí aqui tem a curva dele de capital durante um ano, o quanto que ele se arriscou, você vê que quando tem esses abaixamentos é onde fica vermelho aqui, que é o momento que você tem que se atentar. Principalmente, qual que é a métrica que eu mais olho aqui? Drawdown, certo? O que eu vou olhar? O drawdown tá ali. E eu desço aqui embaixo, eu vejo a quantidade do tamanho do lote. Então eu tô com o lote tamanho 1. E aqui eu tô com o drawdown 7.592. Aí você fala, pô, mas eu não posso perder 7 mil dólares, como é que eu faço? Você vai reduzir o lote conforme você precisa. Então, se eu tô com 7.500, se eu quero 750 dólares só, você vai usar 0,1. Ah, não, quero só 75 dólares, aí você vai usar 0,01 de lote, né? Que é o mínimo. Então, isso aqui você vai calcular sempre na quantidade de lote que foi feita. A maioria das estratégias está com 1 de lote. Tem umas que está com 2, tem outras que está com meio. Então, sempre se atente a isso para ver a quantidade que eu estou entrando aqui, para que você entenda esse resultado aqui. Tá? Então, é sempre proporcional. Eu sempre trabalho com lote fixo para criação e depois eu utilizo na conta conforme a necessidade, o tamanho da conta, né? O tanto que eu quero me expor e tal. E aqui embaixo tem umas outras métricas que é interessante entender. O que é aqui, ó? Aqui é a média de ganhos por percas, é de 0,81. Então a gente entende que ele acerta menos do que ganha. Porque se é 50%, ficaria 1. Aqui é 0,81, então provavelmente 44% de acerto. Payout é tipo risco-retorno. Não em cada operação, mas no total. Então tá tendo um ganho 2 vezes por 1. Então se ele acerta 44% das vezes, mas quando ele acerta ele ganha o dobro do que ele perde, então é um algoritmo muito legal de se colocar. Tá? Outra coisa que eu olho é o Z-Score, o Z-Probability, que é a probabilidade daquele robô continuar performando. Tá? Então quanto mais próximo do zero, melhor. E aqui também, quanto mais próximo do 100%, melhor. Mas não é uma métrica assim para excluir a estratégia. É só uma a mais. É igual esses aqui, tipo, não é que, pô, aqui tá ruim, não é boa. Não. É, são algumas métricas que vão dar uma a mais para você, tá? Mas nada que exclua a estratégia que você não possa usar. Aí aqui vai aparecer o máximo de ganho num trade, que foi 5 mil e pouco, maior perca de 1.700, a média de ganho 842, a média de perca 418, que é onde chega nesse resultado, ele pega esse e divide por isso que deu esse 2,01. Quantas vitórias? 256 pelo 318, que é exatamente onde dá essa métrica, dividir esse por esse. Geralmente ele ganha 1,8, né? Aqui no caso, o máximo consecutivo 7 vezes e o máximo de derrotas consecutivas a 11. Então, assim, uma métrica na minha cabeça, como é que eu faço para fazer uma gestão para ver se a estratégia ainda continua na conta ou não? Primeira coisa, rompeu o drawdown máximo do estudo, sai fora.
Tem gente que dá um pouco mais de folga. Dependendo do algoritmo, se ele já trouxe muito lucro para mim, eu aceito 25% a mais do que tá o drawdown. Que eu tô aceitando falando assim, esse é um caso isolado, já já volta a performar, né? E aqui embaixo também é o máximo de perca consecutiva. Então, se ele perdeu 11 vezes seguida, já liga um alerta. Se ele não ganhar a próxima, a chance desse algoritmo ter quebrado a estatística e não estar tão bom é alta. Então, eu fico atento. Se perdeu 12, 13 vezes seguidas, é hora de desligar. E aqui é a máxima consecutiva. Então, se eu estou indo 7 vezes ganhando, a chance dele tomar um stop é muito grande. Então é bem legal você ficar entendendo essas características para você saber se você aumenta a mão, se você diminui, se você coloca o robô naquela hora ou não. Então é legal você fazer um backtest em conta demo e quando você vê, sei lá, várias percas consecutivas, você fala, pô, daqui a pouco já dá para botar na conta real, porque pode ser que ele comece a performar bem de volta. Então essas coisinhas assim são sacadas que você tem a partir de algoritmos, que eles vão fazer sempre a mesma coisa. E se você tem um estudo durante, né, aqui, ó, 2017, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de teste. E você tem essas métricas, se essas métricas são quebradas, você entende que ela quebrou uma sequência de 9 anos. Então você fala assim, pô, pode ser que tenha algum problema, que não está performando tão bem, entendeu? Então, essas coisas que fazem você gerir bem ou não um portfólio, tá? Então, se atentem a essa questão do máximo de percas consecutivas e o do drawdown, que é a coisa que eu olho. A questão de ganho é consequência. O que a gente tem que se importar é com o nosso risco, com o nosso dinheiro. A gente tem que entender que o valor da gente, para a gente poder estar no mercado amanhã, é preservar o dia de hoje. Então, se a estratégia está performando bem e está indo bem, show de bola. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta aqui que eu não posso deixar passar. Que tempo gráfico é a estratégia? Cara, tá escrito aqui embaixo. Ó, esse aqui é H1. Se você pegar as do ouro, vai ser M30. E se você pegar o do Bot Frequency, vai ser M1. Tá? Então, se atentem a essas métricas, que é isso que vai fazer vocês ganharem dinheiro no mercado e fazer uma boa gestão de portfólio. Fechou? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp ou no Instagram. E é isso. É só o começo.